Você acha que morar sozinho é liberdade. E por partes é. Mas a mesma liberdade que te dá paz também te dá permissão para se destruir em silêncio. Porque quando ninguém está olhando, o que aparece não é quem você finge ser, é quem realmente governa a sua vida. Se você vive sozinho, ou você aprende a se comandar por dentro, ou a solidão decide por você. Morar sozinho pode ser um alívio. Ninguém te cobra, ninguém te interrompe, ninguém te julga. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando não existe testemunha, você começa a negociar com o pior de si. Hoje eu deixo para depois. Amanhã eu arrumo. Eu mereço relaxar. Ninguém vai ver. Só que morar sozinho não tira o peso, só tira o freio. A liberdade sem governo interno vira abandono de si. E isso não é só sensação. Pesquisas grandes com milhares de pessoas mostram que isolamento social e solidão estão associados a pior saúde e maior risco de morte precoce. Ou seja, o que você faz em silêncio não fica só na mente. Desce para o corpo, vira destino. Os estoicos já sabiam disso. Epicteto dizia, em essência, não é o cenário que te prende, é a forma como você responde a ele. A solidão não é vilã. Ela é um laboratório, um lugar onde você descobre se manda em si mesmo ou se obedece impulso. Então, faça uma coisa agora. Não trate esse vídeo como entretenimento. Fique até o fim e escolha aplicar pelo menos uma regra hoje. Busque colocar em prática por 7 dias e veja os resultados. Sua mudança será gradual, mas será perceptível. Então agora eu vou te mostrar os 6 erros que você deve evitar se já mora sozinho ou está pensando em seguir esse caminho. Junto dos erros, vou te passar alguns conselhos para evitar ou sair deles e trazer algumas verdades desconfortáveis que podem te tocar profundamente. E o primeiro já começa onde quase todo homem que mora sozinho perde respeito por si sem perceber. A casa. Erro 6. Viver em uma casa desorganizada e sem limpeza. Pois já afirmava Marco Aurélio, a desordem externa alimenta a desordem interna. Volte ao que é simples e necessário. Você acorda, vai até a cozinha, tem louça da noite passada, um copo esquecido na pia, uma panela com resto seco, o lixo cheio, migalhas no chão. Você olha, sente um leve incômodo e pensa, depois eu resolvo. Só que você não resolve depois. Você aprende a conviver com o incômodo. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Não é mais sobre louça. É sobre aceitar um ambiente que te irrita e chamar isso de normal. Quando você mora sozinho, a casa vira um espelho silencioso. Ela mostra o quanto você tolera o caos sem reagir. Pesquisas em psicologia ambiental mostram que ambientes desorganizados aumentam o estresse, reduzem o foco e enfraquecem a sensação de controle pessoal. Não é drama, é fisiologia e cognição. O espaço bagunçado exige decisões o tempo todo, e sua mente vai se cansando, ficando mais dispersa, mais reativa. O estoicismo chama isso de perda de governo. Você não está só vivendo no caos, você está treinando sua mente a aceitar o caos. E a mente treinada nisso começa a procrastinar, a adiar decisões difíceis, a perder precisão moral. Agora, sem teatrinho, olha só o que funciona. Regra do fechamento do dia. Antes de dormir, a casa precisa zerar o básico. Pia, lixo, uma superfície principal. Ações como essa costumam levar 5 minutos. Não é capricho, é higiene mental. Regra do não acumular atrito. Se algo leva menos de 2 minutos, faça na hora. Um copo sujo, arrumar sua cama imediatamente, guardar sua roupa limpa. Você não está limpando a casa. Está reduzindo atrito futuro. Território limpo obrigatório. Escolha um espaço que nunca fica bagunçado. Mesa, pia ou cama. Esse lugar vira sua âncora de ordem quando o resto do dia tenta te puxar para o caos. E agora a verdade desconfortável. Quando você vive sozinho, ninguém vai te punir por viver na bagunça. A punição é mais lenta. Ela vira o seu padrão. E um homem que normaliza o caos aos poucos começa a normalizar a desistência. É aqui que o primeiro erro se instala.
Nunca deixe seu ambiente de descanso virar um local de desgaste. E o segundo erro vem logo depois, no jeito como você trata o próprio corpo. Então, se verdades como essa te ajudam a evoluir, se inscreva no canal. Estamos trazendo conselhos valiosos a cada vídeo, ao contrário do que a sociedade moderna costuma promover. Aqui é um local de desenvolvimento. Erro 5. Comer qualquer coisa. Já dizia Sêneca, um corpo maltratado arrasta a mente. A alma paga a conta do descuido. Para ficar mais claro, vamos a uma cena comum. Você chega em casa tarde. Abre o aplicativo. Pede qualquer coisa. Come em pé, olhando o celular. Não é fome, é cansaço. No dia seguinte, você acorda pesado, sem disposição, impaciente com tudo e com todos. E aí você tenta compensar. Mais café, mais açúcar, mais ultraprocessados. O ciclo se fecha sem você perceber. Quando você vive sozinho, ninguém vê como você come. Ninguém comenta, ninguém corrige. E aos poucos, você começa a tratar o próprio corpo como se fosse uma ferramenta descartável. Algo que aguenta, algo que dá um jeito. Mas isso não é apenas falta de dieta, é falta de respeito por si mesmo. O corpo não é separado da mente. Quando você desorganiza a alimentação, você bagunça o sistema inteiro. A energia oscila, o humor oscila, autocontrole cai. Você não está sem motivação. Você está desregulado. E o homem desregulado começa a tomar decisões piores. Não porque é fraco, mas porque está cansado demais para governar a si mesmo. Agora vamos ao que funciona de verdade. Sem exagero. Refeição âncora. De início, escolha uma refeição por dia para ser decente. Proteína, fibra, água. Só uma. Não tente mudar tudo. Uma âncora já muda o eixo. Comer sem tela uma vez ao dia, 10 minutos de presença. Isso reduz compulsão e devolve percepção de saciedade. Lista curta de sobrevivência. Arroz, feijão, ovos, frango, carne vermelha, legumes congelados, frutas e iogurte. Viver sozinho não é desculpa para viver no improviso. E agora a verdade desconfortável. Quem vive sozinho e se alimenta mal não está apenas cansado. Está treinando o corpo e a mente para durar menos que a concorrência. Então a chamada é simples e direta. Hoje, escolha uma refeição e trate seu corpo como território que você precisa governar diariamente, não explorar, porque autocontrole não começa no pensamento, começa no prato. Erro 4. Confundir paz com isolamento e virar prisioneiro do próprio silêncio. Morar sozinho no começo parece paz. Você chega em casa e ninguém te pede nada. Ninguém te cobra. Ninguém invade seu espaço. Você liga a série, come tranquilo, toma banho, dorme. Dias passam, depois semanas, e algo muda devagar. Responder mensagem começa a cansar. Sair de casa começa a parecer esforço demais. Encontrar gente vira algo que você adia. Você chama isso de paz, mas não é. É apatia social. Você não é ferido pela solidão, mas pelo juízo que faz dela, afirmou Epicteto. A paz de verdade expande, a apatia encolhe. Sem perceber, você começa a evitar contato humano não porque escolheu, mas porque ficou desacostumado. E quando o contato some, sua mente perde contraste. Sem conversa, sem atrito leve, sem troca real, o mesmo pensamento fica rodando. O mesmo incômodo cresce. A mesma interpretação vira verdade absoluta. O homem isolado demais tende a ficar mais irritável, mais desconfiado e mais rígido. Não porque está mais lúcido, mas porque não está mais calibrado pela realidade. O estoicismo nunca exaltou o isolamento. Ele exaltou a capacidade de estar bem consigo mesmo sem se desconectar do mundo. Agora, se você está sentindo os sintomas citados, anote essas regras sobre o mínimo que mantém você humano. Só isso. Contato mínimo não negociável. 2 interações presenciais por semana. Escolha alguém de confiança para uma interação curta. Café, academia, conversa rápida. Não é socialização forçada. É manutenção psicológica. Regra do convite.
Uma vez por semana, você convida alguém, porque quando você só espera ser chamado, você entrega o volante. Exposição controlada. Mercado, feira, caminhada, biblioteca, cinema, passeio ao parque. O objetivo não é conversar, é tirar sua mente da caverna, tomar uma vitamina D e atualizar o senso de realidade. E agora, a verdade desconfortável. Morar sozinho pode te dar silêncio, mas sem intenção esse silêncio vira prisão. E um homem preso no próprio eco começa a confundir solidão com virtude, quando, na verdade, só está se afastando da própria humanidade. Prosseguindo, o próximo erro parece pequeno, mas é onde muitos homens perdem o controle do humor e passam a culpar o mundo: o sono. Erro 3. Desregular o sono. A disciplina começa no cotidiano. Sem ordem, o caráter é levado pelo impulso. Frase do filósofo estoico Musônio Rufo. Você diz a si mesmo: hoje eu vou dormir cedo, mas você mora sozinho. Não tem ninguém olhando. Você deita, pega o celular só para relaxar. Um vídeo puxa outro, uma mensagem vira uma rolagem sem fim. Quando percebe, o corpo está cansado, mas a mente está acelerada pelo excesso de luz azul e informações. O sono vem raso, fragmentado, inquieto. No dia seguinte você acorda sem chão. Tudo pesa, tudo irrita. Qualquer contrariedade parece um ataque pessoal. E então você conclui: minha vida está difícil. O mundo está contra mim. As pessoas estão insuportáveis. Mas não é o mundo, é o sono. Estudos sérios mostram que poucas noites mal dormidas já alteram o humor, tolerância à frustração e capacidade de autocontrole. O cérebro privado de sono reage mais forte, pensa pior e interpreta ameaças onde não existe. O sono ruim não cria problemas novos. Ele distorce os que já existem. O estoicismo chama isso de viver sob impulso, não por falta de caráter, mas por falta de ordem básica. E aqui entra a responsabilidade, sem moralismo. Quem vive sozinho precisa entender uma coisa: ninguém vai te salvar do cansaço que você mesmo cultiva. Agora, fisiologia básica. O que realmente funciona? Horário fixo, não perfeito. Escolha um intervalo realista e repita todos os dias. O cérebro responde a padrão, não a promessa. Celular fora do quarto. Se o estímulo está ao alcance, a disciplina vira negociação. Corte o acesso, não a força de vontade. Rotina de desaceleração. 15 minutos antes de deitar. Luz baixa, banho, leitura curta, respiração lenta. Nada místico. É sinal físico de encerramento do dia. Cafeína com limite horário. Se você estimula o seu sistema à noite, não é insônia, é consequência. E agora a verdade desconfortável. Quem vive sozinho e dorme mal, vira refém do próprio temperamento. Depois, chama isso de personalidade. Depois, culpa o mundo. Disciplina básica não te torna rígido, ela te devolve clareza. E com clareza, você para de brigar com sombras e começa a governar o que realmente depende de você. Assim, encerramos esse erro e podemos passar adiante. Erro 2. Gastar sem controle para preencher um vazio que não é financeiro. Você compra porque merece. Você compra porque o dia foi pesado, porque a casa está silenciosa demais, porque aquela sensação incômoda não tem nome. O pacote chega. Você abre, tem um alívio curto e acaba ali. No mês seguinte, o cartão vem alto. A ansiedade vem junto. E a pergunta aparece tarde demais: como eu cheguei nisso? Quando você mora sozinho, ninguém vê o pacote chegando. Ninguém pergunta. Ninguém levanta a sobrancelha. A vergonha fica invisível. E o hábito cresce. Você não está comprando coisas. Está comprando uma pausa emocional, um anestésico rápido para um vazio que não é financeiro. O filósofo Cícero foi cirúrgico ao afirmar: não é rico quem tem muito, mas quem precisa de pouco. O problema não é gastar. É gastar sem governo. Porque toda vez que você compra por impulso, você reforça uma mensagem interna: eu não aguento ficar com esse desconforto. E um homem que não tolera desconforto emocional começa a perder algo mais caro que dinheiro: respeito por si mesmo.
Agora escute este autocontrole prático, sem planilha complexa. Regra das 24 horas. Qualquer compra não essencial espera um dia. Impulso não sobrevive a tempo. Mapa simples de gastos, 3 categorias apenas. Classifique suas compras por essencial, crescimento, fuga. Seja honesto, não só com o banco, com você. Pague-se primeiro com propósito. Uma reserva pequena, automática, não como sonho distante, como prova diária de governo interno. E agora, a verdade desconfortável. Descontrole financeiro quase nunca é sobre dinheiro. É sobre emoção sem limite, usando o cartão como saída. Então eu te faço um convite direto. Se esse erro já te pegou em algum momento, escreve nos comentários. Eu não compro para fugir. E complete com algum relato para enriquecer nossa comunidade. Não é para o algoritmo. É para você assumir em público que seu dinheiro, assim como sua vida, precisa de comando. E percebe como isso vai se repetindo? Você anestesia no consumo e o mês seguinte chega como cobrança. Mas o problema por baixo disso tudo é mais simples e mais cruel. Quando você mora sozinho, se você não cria estrutura, o impulso cria por você. Agora vamos passar para o último erro que quem mora sozinho deve evitar. Assim, fechamos o ciclo por completo. Esse erro, somado aos outros, pode te direcionar com mais precisão a grandes objetivos. Leve sua vida mais a sério. Ninguém faz isso por você. Erro 1. Viver sem planejamento e chamar isso de liberdade. Você acorda e o dia já te engole. Você decide tudo no improviso. O que comer, o que fazer, o que evitar. E o mais perigoso, você começa a viver sem perceber. Quando vê, é noite. Você fez coisas, mas não construiu nada. A casa ficou mais ou menos. A alimentação foi qualquer coisa. O sono foi tarde. O cartão foi impulso. O contato humano foi zero. E aí vem a sensação que ninguém gosta de admitir. Eu estou sobrevivendo, mas não estou liderando minha vida. A vida boa começa quando você coloca ordem no que depende de você, afirmou Hierocles. A falta de estrutura não gera só atraso. Ela gera uma identidade fraca, porque quando você vive no improviso, você começa a se enxergar como alguém que não cumpre. E isso corrói respeito próprio em silêncio. Morar sozinho exige um tipo de liderança. Você é o adulto da casa. Se você não cria estrutura, a estrutura vira o algoritmo, o impulso e o cansaço. Agora vou te passar o mínimo que funciona. Só o mínimo. Coloque em prática e depois me agradeça. 3 prioridades por dia, não várias. Uma física, corpo, uma produtiva, trabalho, estudo, uma interna, casa, mente. Planejamento de 5 minutos à noite. Amanhã não começa no despertador, começa na noite anterior. Um ritual de início. 10 minutos sem celular ao acordar ou arrumar a cama assim que levantar. Você assume o comando antes do mundo. E agora, a verdade desconfortável. Liberdade sem estrutura não é liberdade. É abandono de si. E é por isso que esses erros se conectam. Não é sobre louça. Não é sobre dieta. Não é sobre sono. Não é sobre dinheiro. É sobre governo interno. E é exatamente isso que eu vou fechar com você agora. Morar sozinho não é um teste de independência. É um teste de governo interno. Quando ninguém está olhando, você descobre se é um homem guiado por princípios ou empurrado por impulsos. A casa vira espelho. A rotina vira sentença. A solidão não te enfraquece por si só. Ela apenas remove as distrações e revela quem está no comando. Se você usa a solidão como desculpa, ela te consome. Se você usa a solidão como ferramenta, ela te fortalece. E é exatamente por isso que este tema extremamente atual é filosófico em essência. O estoicismo nunca prometeu conforto externo. Ele sempre exigiu ordem interna. Para os estoicos, caráter não se prova em público. Se revela quando não há plateia, recompensa ou punição imediata. Viver sozinho expõe o mesmo campo de batalha que Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca descreviam. O conflito entre impulso e razão, entre abandono e disciplina, entre reagir ou governar a si mesmo.
Não tente consertar a vida inteira hoje. Conserte um erro, com precisão, em silêncio. Disciplina não é punir. Disciplina é parar de se trair nas pequenas coisas. E se esse vídeo tocou em algum ponto que você reconheceu em si, inscreva-se no canal e escreva nos comentários, como um compromisso público e pessoal. Eu não vou me abandonar em silêncio, não para provar nada a ninguém, mas para lembrar todos os dias quem governa a sua vida quando ninguém está olhando.